Essa entidade puxava os cabelos delas, mordia, empurrava. Uma vez foi tão intenso que a Elizabeth acordou com um grito muito sinistro e uma marca de mordida na sua coxa. Oi, oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Laís e hoje no canal eu vou trazer uma história para vocês que ela foi inspiração para 3 filmes. Eu vou deixar os filmes aqui na legenda, porque eu não achei os nomes deles em português, só achei em inglês, então vou deixar aqui, não vou correr o risco de falar inglês aqui. E antes de tudo, vou pedir para vocês se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar nos comentários sugestões de vídeo sobre temas que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos. E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo de hoje. Tudo se deu início em 1800, quando John Bell e sua família se mudaram do norte da Carolina para o condado de Robertson, Tennessee. Bell comprou algumas terras ali no condado e ao longo dos anos ele foi comprando mais terras e agregando na sua fazenda. No total, ele tinha 328 hectares. Com muito esforço, a família limpou o terreno e construiu alguns lugares para pasto e outros lugares para plantação. A família foi aumentando. Antes do Tennessee, ele já tinha alguns filhos. Não menciona muito bem quantos filhos ele tinha antes, mas no Tennessee eles tiveram 3 filhos. Foi a Elizabeth, o Joey e o Richard. Certo dia, em 1817, John estava no milharal verificando a sua plantação, quando ele percebeu que tinha alguma coisa acontecendo, os milhos estavam se mexendo, então ele foi olhando de fileira em fileira para ver se ele achava o que era aquilo. Quando ele se deparou com uma criatura sinistra. Ele ficou chocado com o que viu. Ele viu um animal que parecia ser cabeça humana, mas a orelha era como de um coelho, o corpo de um cachorro, só que as pernas e as patas eram muito finas, e ele disse que os olhos eram muito grandes e brilhantes. O animal ficou encarando o Bell como se ele tivesse também tentando analisar ele, e o Bell também ficava olhando para ele tentando entender o que era aquilo. Mas o Bell correu e tentou pegar a espingarda dele e dar um tiro para o rumo do animal para ver se espantava ele. O animal saiu correndo, o Bell não soube se tinha acertado ou não, mas o intuito não era esse. Então o Bell não pensou mais no ocorrido e continuou seus afazeres na fazenda. Até que naquele fim de tarde, a família começou a se preparar para o jantar. Quando eles se sentaram na mesa, eles começaram a escutar barulho de um animal farejando e raspando as paredes. Quando o Bell saía para fora para ver o que era aquilo, ele não via nada, mas tinha as marcas do ocorrido. Os misteriosos sons continuaram e aumentaram em sua intensidade e frequência ao longo da noite. Bell e seus filhos mais velhos saíram de casa para tentar flagrar o animal, mas quando eles chegavam lá, não havia nada. Estranhas marcas eram deixadas na parede, arranhões como se algum animal tivesse tentando entrar para dentro da casa. As crianças já estavam assustadas, elas ouviam sons como se tivesse um grande rato roendo as paredes do lado de fora, mas quando iam lá para ver não tinha nada e mal eles sabiam que aquilo era apenas o início. Noite após noite parecia que tinha algo se espreitando na escuridão. Corria, cheiravam, arranhavam e deixavam marcas muito estranhas de pegadas na fazenda. Com o tempo, a família Bell também começou a escutar outros barulhos, como sussurros, murmúrios, rosnados e uma voz de uma mulher rezando bem baixinho. Ninguém sabia de onde vinha e nem o que essa voz estava falando. A mulher de Bell sugeriu que essa voz estaria rezando um terço. Já a filha mais nova de Bell, a Elizabeth, dizia que ela estava cantando uma música de ninar. E os filhos mais velhos diziam que ela sempre estava praguejando alguém. Os incidentes continuaram cada vez mais bizarros. A filha mais nova de Bell, a Elizabeth, ela era como se fosse uma das preferidas dessa entidade. Ela sofreu muito na mão dela. Essa entidade puxava os cabelos dela, mordia, empurrava. Uma vez foi tão intenso que a Elizabeth acordou com um grito muito sinistro e uma marca de mordida na sua coxa. O pai da família, John Bell, alertou a todos da casa que era para manter isso
totalmente em segredo. Não era para falar para ninguém o que estava acontecendo. Só que, infelizmente, isso não deu muito certo, porque os acontecimentos na fazenda tomaram uma proporção tão grande e ficaram tão intensos que todos os vizinhos que estavam ao redor da fazenda ficaram sabendo dos acontecimentos. James e sua esposa, que era um amigo da família, decidiram passar uma noite na casa dos amigos. Mesmo depois sabendo de tudo que tinha acontecido, eles decidiram passar uma noite lá porque o James ele era um cara de muita fé e um homem muito cristão. E lá eles testemunharam fenômenos apavorantes que nada mais é o que a família já estava vivenciando há alguns meses. Cobertores eram puxados, barulhos de rosnados, arranhões do lado de fora da casa, um barulho muito intenso, como se tivesse um animal muito grande andando no telhado. Então, como eu disse para vocês, James era um homem muito religioso. E quando aconteceu esse andado no telhado, em que eles ficaram muito apavorados, então ele decidiu tirar o seu crucifixo e rezar. Quando ele falou as palavras dele para aquela entidade, ele sentiu um tapa tão violento ao ponto dele cair no chão. E depois disso, parece que os fenômenos deram uma acalmada durante o resto da noite. James havia dito a eles que parecia ser uma bruxa, que não era normal aquilo. Ele sentir a força e como se realmente tivesse sentido uma mão, que com certeza aquilo ali era alguma maldição de alguma bruxa. Então, a partir daí, essa entidade começou a ser chamada de bruxa, e a bruxa sempre retornava. Uma voz parecia surgir no meio dos ruídos, mas cada vez ficava mais claro. Era mais fácil de entender o que estava falando. Antes era só murmúrios e ruidinhos, e com o passar do tempo começaram a ficar mais claras e começaram a entender o que a bruxa, no caso, estava falando. Então eles descobriram que realmente a bruxa cantava hinos religiosos, citava escrituras sagradas, conversava sozinha, às vezes repetia o que as outras pessoas estavam falando, só que com muito desdém. E ela xingava muito. As pessoas que ouviam sentiam um desconforto incontrolável, como se ao escutar a voz que não vinha de lugar nenhum, mas estava ali presente, era como se afetava as pessoas fisicamente, e o medo as dominava. Os rumores sobre esses fenômenos começaram a espalhar por todos os cantos, vários vilarejos em volta, várias cidades em volta, já estavam sabendo que tinha uma bruxa na fazenda dos Bells, então chegou até o ouvido do major do exército, chamado Andrei Jackson, e ele mostrou muito interesse sobre o assunto. 3 filhos mais velhos do John Bell lutou em uma batalha sob comando do Jackson. Então, em 1819, o major decidiu visitar a fazenda da família depois de ter ouvido vários relatos sobre os acontecimentos na fazenda. O grupo do major era composto por vários oficiais e pessoas de influências da sociedade. Então, o grupo se dirigiu até a propriedade antes de atravessar a porteira da fazenda para entrar literalmente dentro da propriedade. Os cavalos pararam, ninguém dava conta de dar um passo a mais, os cavalos ficaram muito nervosos, incontroláveis, e mesmo que os oficiais tentassem puxar os cavalos para eles irem para frente, os cavalos não iam e nem eles não davam conta de atravessar, é como se tivesse um domo na fazenda. Então só atravessava a fazenda quem morava ali ou quem a bruxa permitisse entrar. Então nesse momento o major teria dito a seguinte frase: "Nunca vi nada parecido. Deve ser por conta da bruxa de Bell." Então, depois que o major havia dito isso, ele escutou uma voz feminina no ouvido dizendo que ele poderia seguir viagem. Então, os cavalos se acalmaram e eles puderam passar para dentro da propriedade. A família Bell recebeu o major e todos que estavam com ele, serviram um grande banquete, ficaram ali conversando durante o almoço, e depois o John Bell, o major e outros oficiais foram para a sala para conversar, e em um determinado momento surgiu o assunto dos fenômenos. Um dos homens que estava com o major disse então durante a
conversa que ele era como se fosse um domador de bruxa, que ele seria uma pessoa com experiência em situações inexplicáveis. Então, o Major pediu autorização do Bell para que o homem realizasse uma tentativa de expulsar o mal da fazenda, e então o John Bell aceitou a proposta. O homem havia dito assim que ele teria fabricado uma arma muito brilhante e que a bala da arma era uma bala de prata, e que a arma e a bala eram abençoadas, e que se a bruxa se manifestasse, ele poderia matá-la. O homem também seguiu dizendo que a bruxa não havia se manifestado desde o momento que eles chegaram na fazenda, pelo simples fato que ela estaria com medo dessa arma. A gente já sabe que isso não vai dar muito certo, mas bora para a continuação. Imediatamente, o homem soltou um grito e o seu corpo começou a balançar de um lado para outro, como se alguém com uma força inexplicável estivesse balançando ele. Uma marca de mordida apareceu em sua barriga, a marca de um pé apareceu nas suas costas, onde ele se queixou de levar um chute. Furiosa, ela começou a xingar e a murmurar e aterrorizaram todos que estavam presentes. Ela foi ouvida perfeitamente, através de palavras que não vinham de lugar nenhum. Os homens do Major começaram a deixar o local muito assustados com o ocorrido, mas o Major insistiu para que todos se acalmassem e esperassem para ver o que ia acontecer a seguir. Os homens então começaram a montar um acampamento na frente da casa, e enquanto isso o Major foi com o Bell para dentro da casa para eles conversar. Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro, mas um dos comandantes do Major disse assim que o Major saiu de dentro da casa dizendo para que todos levantassem acampamento e fossem embora o quanto antes. E o Major Jackson evitou comentar o ocorrido da fazenda e jamais disse o que discorreu para que ele deixasse o local às pressas, contrariando seus planos iniciais. A bruxa continuou atacando a família Bell, mas com o passar do tempo foi ficando menos frequente. Finalmente, Beth começou a ser cortejada por um jovem rapaz que morava ali nas proximidades. Com a bênção da família, eles pretendiam se casar. Todos estavam felizes com o laço matrimonial, ou quase. Por razões desconhecidas, a bruxa começou uma campanha para que a Beth não se casasse mais com o rapaz. Sempre que o rapaz ia até a fazenda visitar a noiva, algo inusitado acontecia. Em uma certa ocasião, quando o rapaz colocou o pé dentro da casa, todos que estavam na casa escutou um grito de congelar o sangue. Outra vez, ele foi empurrado de uma forma tão brutal que ele caiu no chão, no meio da sala. Então, as perturbações pareciam que era só quando ele estava junto. Quando ele não estava junto, estava mais tranquilo. E tudo isso se tornou um desafio muito grande para o relacionamento dos dois. E então, na Páscoa de 1920, ele decidiu acabar com o noivado porque ele viu que era impossível manter um relacionamento, ainda mais sendo assombrado por uma bruxa. Na semana seguinte, a bruxa então decidiu dar uma distanciada, mas não durou muito. Ela voltou a atacar com força total em cima da vítima, que agora seria o John Bell. Em um certo dia, ele estava na casa e ele levou uma mordida muito forte na bochecha, que ficou todas as marcas do dente, que minava sangue, e a partir daí ele começou a reclamar de muita dor, tanto na região do rosto e também na região da garganta. Ele falava que ele não dava conta de comer nada, que a garganta dele estava inchando. No outono daquele ano, o John teve uma piora e ele teve que ficar de cama. Então, em uma das noites, a bruxa veio até o ouvido dele e disse: "Velho Jack, você estará morto antes do ano novo." E então, o John Bell morreu em 20 de dezembro de 1920. Dias depois de sua morte, os filhos dele descobriram um frasco pequeno com um líquido que eles não conheciam perto da cama do John. Então, os filhos colocaram uma gota na água do gato e o gato morreu minutos depois. Naquela madrugada, enquanto o corpo estava sendo velado, a família relata assim que eles escutaram sussurros da bruxa falando assim: "Jack Bell agora está aqui comigo. Ele ficará comigo para sempre. Ele manda lembranças para seus filhos e chora pelo seu destino." Durante o enterro do John Bell, aconteceu várias coisas bizarras. No trajeto, a carruagem que carregava
carregava o caixão ficou descontrolada e acabou atropelando 5 pessoas que ficaram muito machucadas. Na casa, os criados disseram que, durante o enterro, eles escutaram uma risada maligna na casa inteira e durante o enterro, o padre teve que ser socorrido, pois ele disse que ele teve um mal-estar súbito. Então, em abril de 1821, a bruxa haveria dito à esposa do John Bell, a Lucy, que ela ia desaparecer e que ela voltaria em 7 anos, voltando em 1828, como prometido. A maior parte das visitas da bruxa eram para John Bell Jr., que ficou responsável pela administração da fazenda, depois da morte de seu pai. Uma noite, a bruxa teria dito a ele que em uma guerra que se aproximava, vários filhos do John Bell seriam mortos antes do final desse conflito. E a bruxa acertou. Anos depois, teve uma guerra civil nos Estados Unidos e alguns filhos do John Bell estavam nessa guerra e eles vieram a óbito. Depois disso, a bruxa desapareceu e ela haveria dito sim que ela iria voltar depois de 107 anos. No ano de 1935, o membro mais próximo da família Bell seria o Dr. Charles Bailey Bell, que vivia em Nashville. A família Bell teria vendido a propriedade rural e se mudado para a cidade na virada do século XX. E não por acaso o Dr. Bell sabia das histórias que aconteceu com a família dele na fazenda. E ele escreveu um livro em 1934. Então essa história ela é muito famosa porque tem muitos relatos tanto da família Bell quanto de outras pessoas que compraram a propriedade depois. As pessoas que compraram a fazenda colocaram a casa abaixo. Eles disseram assim que eles escutavam muitos murmúrios, ruídos, muitos hinos religiosos e luzes bizarras acontecia com muita frequência. Então eles decidiram derrubar a casa. Em outra ocasião, um dos trabalhadores da fazenda escutou alguém chamando ele no meio do milharal e ele foi para ver o que era e o homem simplesmente desapareceu. Nunca mais foi encontrado. Vários tratores e máquinas ao longo do tempo também ficavam muito danificadas. Como essa história ficou muito famosa, muitas pessoas iam até a fazenda para tirar foto, fazer trilha, para ver se acontecia alguma coisa. E tem vários relatos quando entravam para dentro da fazenda. Várias máquinas fotográficas paravam de funcionar. Nas fotos eram todas borradas e tremidas, ou algo aparecia atrás na foto, ou do nada aparecia um nevoeiro e simplesmente acabava com a trilha. E além disso, vários silos que eram colocados dentro da propriedade pegavam fogo do nada. E além dessa longa e dramática lista de coisas e acontecimentos, existem vários fenômenos registrados na fazenda depois de 1900, entre fotos, vídeos e muitas captação de som. Então, essa foi a história de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim quais são os outros temas que vocês querem ver aqui no canal e até o próximo vídeo.